Então, um corretor hoje é mais do que um vendedor, é um psicólogo, é um economista, é um engenheiro, é um idealizador, é um desbravador. Enfim, o corretor de imóveis é um desafiante, né? Um desafiador, né? A partir de quando você percebeu a necessidade de transcrever essa sua trajetória, a sua experiência nos livros, hein? Isso aí, na verdade, começou ainda por volta de 98, mais ou menos então há 11 anos atrás, ainda no comecinho da internet, eu atuando como consultor e iniciando a minha carreira de palestrante, que aconteceu em 99, sentia a necessidade que as pessoas, de agregar valor. Pronto, é o que o seu programa faz, tá certo? É de agregar um valor um pouco na vida, no dia a dia corporativo dessas empresas e desses clientes para quem eu prestava meu serviço. Então eu comecei, na verdade, escrevendo artigos, articulando sobre marketing, articulando sobre vendas, articulando sobre motivação, e descobri que tinha esse veio, descobri que tinha esse viés, tá certo, de escritor. E como já disse a nossa professora Dízia Sá, se você quer melhorar em alguma coisa, você tem que fazer. Então, quanto mais você escreve, melhor você fica, né? Ou seja, melhor você escreve. Então, eu comecei a escrever, certo? E só em 2001 é que então surgiu o primeiro livro, que foi o Porque Eu Não Pensei Nisso Antes. Por que eu não pensei nisso antes? Ele era um compêndio de artigos que eu já tinha escrito sobre comportamento, sobre mudança de hábitos, mudança de atitude, mudança de postura diante da vida. Depois veio um segundo livro, que foi o Desenvolvimento Profissional, Alcance o Sucesso Sem Vender a Alma. Esse realmente foi elaborado para esse fim. São 21 parábolas de Jesus aplicadas ao dia a dia corporativo. Não é um livro religioso, ele é um livro que se presta a mostrar, a partir da sabedoria que a gente encontra nas parábolas, que correlação que existe isso com liderança, com desempenho, com resultado, com atitude, enfim, dentro do trabalho. Depois disso surgiu então um livro, que é esse que está aqui, chamado Morra e Mude, e na verdade o capítulo que abre esse livro é um texto que até hoje circula na internet, vez por outra me mandam de volta, olha aqui, Paulo, que eu recebi, na verdade o texto é meu. E foi feita inclusive uma referência equivocada dizendo que o texto era de Fernando Pessoa. Se Fernando Pessoa tivesse lido minhas coisas, eu estava morto, satisfeito, ainda mais se tivesse lido. Bom equívoco, né? Excepcional equívoco. Fernando Pessoa logo. Então, esse livro. E por fim, então, como o livro Campeão de Vendas, né? Ou seja, você é um campeão de vendas, como vender mais imóveis em menos tempo, que é o que finda aí esse meu momento, essa minha fase escritor. Depois disso eu participei como coautor de 2 outros livros, Gigantes das Vendas e Gigantes da Motivação, publicados pela editora Quantum, que é aquela revista Venda Mais. Esse livro especificamente, o Como Vender Mais Imóveis em Menos Tempo, ele é fruto da minha experiência como corretor. Então, eu traduzi nesse livro exatamente o dia a dia do corretor. Esse livro não trata de escritura, não trata de absolutamente nada disso. Esse livro, ele foca exclusivamente de A a Z o dia a dia do corretor, passando por todas as etapas de um processo de venda, de uma forma metodológica, de uma forma didática. Então, graças a Deus, hoje ele é uma bibliografia para o exercício da profissão de corretagem, para aqueles que querem se aprimorar na corretagem imobiliária, e é usado no país inteiro. E, inclusive, levado já para Portugal também, onde eu ministro muitas palestras, onde desde 2007 eu comecei a ir para Portugal e não deixei mais de ir. Tudo tem um preço, né, Paulo? Às vezes a gente tem que abrir mão de outros afazeres, outros hobbies ou coisas que satisfazem para ter um propósito, uma missão, né? Mas, voltando para a realidade hoje, a gente vive um momento diferenciado, aconteceu o boom imobiliário, Natal vivenciou isso, Mossoró também, lançava-se prédios que 2 dias estava liquidado, porque fantasiava-se muita coisa, você compra hoje por 10, amanhã se vende por 20, enfim, a recessão financeira chegou, as coisas equalizaram, hoje as coisas estão tendo um parâmetro melhor, porque antes estava difícil. Vieram muitos profissionais de outros segmentos, aventureiros, que hoje já estão começando a armar sua mochilinha e procurar outro, porque acharam que aquela barca do corretor de imóveis, para quem não tinha um alicerce, quem não tinha um propósito, realmente passou. E, de fato, a recessão financeira existe, é tempo de mudanças externas, estratégias diferentes, até porque esse momento de crise, muita gente cresce, né? Enquanto outras pensam na crise e não pensam na solução, né? Hoje, com essa atual situação, conjuntura, para o corretor de imóveis sobressair, e sobressair bem,
qual seria o conselho do empresário, do consultor, do palestrante, do amigo Paulo Angelim? Olha, em primeiro lugar, foi absolutamente necessário que esse período de recessão viesse. Ele não veio por decorrência de problemas do mercado imobiliário nacional, ele veio a partir de outras gêneses aí, de outras fontes de problemas, que foi o mercado imobiliário americano, mas ele saiu desencadeando e trouxe de volta à realidade toda a conjuntura econômica e financeira num plano mundial. Mas ele foi necessário para poder, exatamente como você disse, equilibrar novamente o jogo. Nós estávamos num momento de euforia, e todo momento de euforia é péssimo, porque o momento de euforia ele encobre a realidade. Era como no período inflacionário que encobria prejuízos, encobria custos desnecessários, encobria negligência, má gestão, improdutividade. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Um mercado muito mais maduro, muito mais sedimentado, como você falou bem, com novos parâmetros, de tal modo que hoje quem está se sobressaindo é produto. Ou seja, os produtos hoje eles estão sendo comparados. Antes, o cliente ficava numa euforia, numa barca, realmente numa onda tão gigantesca que ele sentia medo de perder a oportunidade de perder o trem da história. Então, ele não tinha um exercício crítico mais apurado para avaliar realmente as opções que estavam no mercado. Volta ao que você disse anteriormente, hoje está focado para a necessidade do cliente. Naquele momento não existia necessidade do cliente, necessidade do mercado de jogar o produto e muitas vezes o corretor qualificado, né, não aparecia porque estava coberto. Hoje não, o corretor vai ter que ter valor agregado. Hoje o corretor profissional, o corretor que investe em qualificação, ele vai ter um destaque mais visível, né? Não tenho dúvida. Quanto ao corretor em si, o que ele precisa fazer nesse momento, tá certo? Sem sombra de dúvida que se ele quiser manter os níveis de venda que ele tinha no começo do segundo semestre do ano passado, sem sombra de dúvida que ele vai precisar correr muito mais, porque naquele momento o mercado estava comprador, hoje o mercado está vendedor. Hoje nós precisamos sair em busca desse cliente. Antes a gente parava e esperava que ele chegasse e ele chegava, era impressionante. O cliente ele estava na rua eufórico, indo em busca de oportunidades. Hoje não, hoje ele está mais calmo, mais quieto, mais meticuloso nessa busca. Então nós precisamos agora atacar o mercado, atacar positivamente, atacar de uma forma positiva. Mas precisamos realmente impactar esse mercado. No caso específico do profissional de corretagem, ele vai ter que prospectar, ele vai ter que sair das quatro paredes, ele vai ter que levantar o bumbum da cadeira, vai ter que tirar o bumbum da cadeira e vai ter que ir realmente gastar a sola de sapato em busca desse cliente. O consultor da sua imobiliária, quando é candidato a ser corretor de imóveis, quais são os pontos principais que são observados, qual é o perfil que ele precisa ter e qual é a palavra de ordem, a recomendação para que trabalhe com você, para que tenha realmente resultado? Olha, eu vou resgatar aqui uma coisa de um grande guru profissional meu, que quando ele ia contratar alguém, ele levava em consideração três coisas: inteligência, ou seja, a capacidade de aprender. Ele levava em consideração a vontade, a motivação, o desejo realmente de crescer, de vencer, e a experiência. Desses três, ele abria até mão da experiência, mas não abria mão, em hipótese alguma, da inteligência, da capacidade de aprender e da vontade de crescer nesse novo negócio, nesse mercado. Então, a gente leva muito em consideração isso aí. Não tem nenhum problema estagiários virem para a Viva, para a imobiliária, pessoas que estão entrando no mercado. Nós não estamos em busca só de pessoas experientes que estejam viciadas ou... Enfim, na verdade, o que nós consideramos mesmo é essa vontade da pessoa de querer crescer e essa capacidade de aprender, uma vez que a Viva ela é muito pautada, ela trabalha muito, para a gente é um mantra: treinamento, treinamento, treinamento. Na verdade, nós temos aqui na Viva, por semana, 2 treinamentos semanais. 2, um às terças e outro às quintas, e são obrigatórios.